né? Então, o que que a gente geralmente faz, né, Lê? A gente ingressa com uma ação judicial, uma questão, né? A gente tenta separar em duas caixas, né? Uma delas vai ser, então, manejada por ti, né? Pelo advogado criminalista, que vai cuidar, então, dessas questões relativas à medida protetiva, e nós, na área de família, então, nos encarregamos de entrar com essa ação, pedindo partilha de bens, pedindo guarda, pensão de alimentos imediata para essa mulher, caso ela precise, para os filhos. Então, esse é um receio também. Pô, ele vai sair de casa, mas e as contas? Né? Quem é que vai pagar? A luz vai ser cortada? O que que a gente faz? Então, temos essa possibilidade, né? E, assim, uma lei que foi promulgada ali em 2023, tá? Ela gerou muita repercussão, né, na mídia e no judiciário, que ela mudou ali o Código Civil, alterou o Código Civil, dizendo que a guarda compartilhada é a regra, isso já é vigente há muitos anos, né? Porém, se houver riscos de violência doméstica, se apurar ali que tem indícios de que esse homem está violentando essa mulher, a guarda compartilhada, então, não vai ser deferida, né? Mas o compartilhamento, né? Isso é uma questão, assim, curiosa, porque o compartilhamento, ele não é a mulher fica um período, o homem fica outro, né? A criança vai morar com a mãe, vai ter uma base de residência, e esse pai vai exercer o convívio, né? É uma relação, assim, que ela não tem nada a ver, ela não diz respeito à relação entre vítima e agressor, mas entre agressor e os filhos. E não necessariamente esse agressor, a gente fala agressor, né? Esse praticante de violência psicológica, moral também, ele é um mau pai, né? Isso é muito comum, ele é um péssimo marido, um péssimo namorado, mas ele é um ótimo pai. É curioso isso, tá? Então, o que que a gente tenta, assim, até porque muitos agressores, entre aspas, também nos procuram dizendo, sim, eu errei, eu fiz essa atrocidade, mas eu nunca faria isso com meus filhos, e realmente nunca fez, né? O que que a gente tenta separar aqui, né? Análise das questões parentais das questões conjugais, né? Porque os filhos não podem sofrer com isso, né? Por mais que o pai tenha tomado esses horrores, né, de medidas, de práticas, essas crianças não têm nada a ver com isso, né? Então, a guarda não sendo compartilhada, isso vai gerar prejuízos para essas crianças. E será que isso é justo ou não, né? É uma reflexão que fica, assim, eu não tenho uma posição muito sedimentada sobre isso, porque eu acho que depende muito do caso, né? Tem casos que, pô, a violência doméstica, ela foi, aconteceu, grave, mas não foi algo físico, né? Não foi uma violência física, ela foi uma violência psicológica. Entre os dois. Entre os dois, né? Ela também agrediu ele psicologicamente às vezes, mas a lei protege as mulheres, né? Então não vejo, nestes casos, neste contexto que eu tô trazendo aqui, esse entendimento dessa lei de 2023, 14.713, como plausível, né? Então, esse risco, né, assim, a guarda compartilhada não ser deferida quando se verifica que há riscos de violência doméstica, que houve violência doméstica, ela tem que ser aplicada com muito cuidado, muita parcimônia, né, analisada. Porque isso não pode ser regra, gente. Daí, automaticamente, a mulher vai ser protegida e os filhos também serão protegidos, entre aspas, mas protegidos do quê se naquela relação eles não são violentados? Sim. Em muitos casos eles são, né? Sim. Não quero... Sim. Nestes casos eu entendo, se os pais não têm a mínima condição de compartilhar a rotina das crianças, se esses filhos, né, não têm como estar com este pai, porque ele realmente está colocando em risco a própria saúde deles, bom, daí a guarda compartilhada não pode acontecer, né? E o compartilhamento, de novo, ele não é o compartilhamento da custódia, a criança fica lá, a criança fica aqui. É o compartilhamento da rotina, das decisões médicas, das decisões escolares. Então, esse pai não pode ser privado disso também, né? Porque ele vai acabar se afastando dos filhos, e os filhos vão sofrer um prejuízo enorme. E até, assim, isso é uma questão bem polêmica, porque isso também não pode ser uma abertura de portas para daqui a pouco se aferir vantagem em ações de guarda e se utilizar da Lei Maria da Penha e até banalizar as medidas protetivas e a Lei Maria da Penha, utilizando dessa possibilidade de fazer um registro de ocorrência. No sentido, eu não quero a guarda compartilhada, então eu vou lá pedir uma medida protetiva e a guarda vai ser unilateral. Exato. Legal, isso é bem importante, né?
E quando isso envolve, né, filho menor, como as decisões penais influenciam as questões de direito de família, né? Isso é algo assim que a gente vem se confrontando bastante, né? Como acho que a gente já trouxe um pouquinho disso, né? Que são duas questões bem separadas, as questões penais das questões de família. E como uma influencia na outra, né? É diretamente. Não tem como a gente trabalhar separadamente nisso, né? Porque, imagina, agressão física, o homem sai de casa, se afasta e aí? Quem é que vai arcar com as contas da casa, justamente? A gente tem que pedir pensão de alimentos imediatamente, né? E outras questões, né, relativas aos filhos, como a gente está dizendo, que isso não impacte na questão da guarda, na questão do convívio. Então a gente tem que ter muito cuidado para ver como aquilo vai repercutir nas questões parentais e conjugais. E até quando, por exemplo, quando vem uma medida de afastamento do agressor à vítima, tá? Mas eles têm o filho menor comum. E o juiz, ele não determina que haja o afastamento do filho menor comum. Isso ainda é muito delicado. Porque a gente tem que organizar como que vai funcionar essa rotina. Ou se o pai, né, não pode se aproximar da vítima, como que o filho vai chegar até o pai? Sim. E depois como que o pai vai devolver o filho pra vítima? Então, Sim. São várias coisas que daí acabam envolvendo. Algumas combinações, né? A gente teve um caso agora bem interessante também, que esse pai, ele tinha que deixar o filho na entrada, lá na portaria mais distante do prédio, né? Que tinha ali a portaria do condomínio, e então ele tinha que deixar ali. Alguém tinha que ir lá buscar a criança, e quem fazia isso era a avó materna. Então, imagina, na hora que ele buscava o filho, tinha que ter alguém ajudando essa mãe, porque essa mãe não podia buscar a criança, ela tinha que ela não podia se aproximar. E teve até um momento em que ele viu essa mãe chegando, ele saiu de carro, né? Porque ele não quer depois não quer sofrer consequências e desatender a lei, a medida protetiva, ele não quer infringir aquela lei. Né? Nesse caso até não foi agressão física, foi agressão psicológica, até a gente não... Na realidade não foi, né, Lê? Não, ali essa lei foi mal aplicada, essa medida protetiva não deveria ter sido proferida, mas enfim... E ele chegou no prédio, viu que quem estava se aproximando para pegar a criança era a mãe, ele saiu correndo, né? E aí, mas se a mulher começa a se aproximar, o cara não quer e a mulher começa a vir. Não, porque eu vou subir aí, eu vou deixar a criança. A gente tem que recomendar, né, que esse homem, esse suposto agressor, não permita que isso aconteça. E ali, nesse caso, até a gente conseguiu a flexibilização das medidas protetivas, porque era inviável essa situação toda. A criança era muito pequena também para fazer esses trajetos, até um pouco do trajeto sozinha, a criança era muito pequena. Claro. E aí, naquele caso ali, até foi flexibilizada. Que ele poderia se aproximar da vítima tão somente quando fosse uma situação de convívio para entregar a criança. E quando a gente fala das questões patrimoniais, né? Há medidas de proteção patrimonial para a vítima... se há distinção, a divisão de bens, por exemplo, o regime é a separação total e ela foi agredida. Isso vai repercutir? Ela vai ter algum direito patrimonial a mais? Não, né? Isso é um assunto que as pessoas têm dúvidas. Mas eu fui agredida, não é justo eu sair com uma mão na frente e outra atrás, como dizem. Bom, mas o regime foi da separação total. Né? Então, de novo, as questões patrimoniais, as questões de família, assim como as questões parentais, elas são analisadas sob outro prisma. Né? Isso, infelizmente ou felizmente, não vai repercutir na divisão dos bens, mas uma proteção patrimonial. Quem vai ficar no imóvel vai ser essa mulher, sobretudo se ela é hipossuficiente, né? Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente está dizendo também em pensão de alimentos, talvez, né? Em ela conseguir ali obter algum recurso, ficar nesse imóvel, ter as despesas do imóvel paga pelo ex-marido, ainda que ela não tenha direito sobre esse imóvel.